Essas figuras é que quase sempre reproduzem os cânones egípcios. Elas não têm, vamos ver, por exemplo, o de Pilon. Olha, vejam que as figurinhas, elas são representadas a partir do ângulo de maior visibilidade, da mesma forma como a pintura egípcia. Mas elas não têm peso, hein? E todas as carpideiras repetem o mesmo movimento. E elas não têm 3 dimensões. E não há representação do espaço. Veja bem, os gestos são semelhantes, elas são figuras sem 3 dimensões, não há representação do espaço e elas não têm peso, de tal forma que elas se inserem no ornamento abstrato. Tem um caráter narrativo, mas tem um diálogo muito grande, muito próximo, tal, com as formas abstratas que caracterizavam as peças cerâmicas até então. Tudo bem? Não sei se eu consegui explicar. É narração, mas não tem peso, não tem 3 dimensões, elas repetem efetivamente os mesmos gestos. Tem até uma passagem do House extremamente curiosa. O House falou que nesse período aparece Ilíada e Odisseia. E Ilíada e Odisseia é cheio de grandes realizações, de combates formidáveis, extraordinários, um dinamismo fabuloso. E quando a gente passa para a pintura grega, esse dinamismo não aparece. São figurinhas assim, leves, tal, tá legal? E aí, quase abstratas, quase ornamentos abstratos. Mas aí eu vou dar um pulo, vou dar um salto de 100 anos, e aí, olha, aqui, olha, eu dei um salto de um século, e o que nós estamos vendo aqui é um cântaro do início do século VI a.C. Mas eu queria falar uma coisa sobre esse cântaro, porque aqui é uma nova fase da cerâmica grega, é a fase das figuras pretas sobre fundo terroso. Como é que você faz um vaso com figuras pretas sobre fundo terroso? Você faz assim, olha, você vai no barreiro e pega uma argila escura, aí deixa secar essa argila. Quando ela estiver sequinha, aí você mistura com água, aí você faz um vaso preto. Veja lá se eu consigo me explicar. Vaso preto. Aí você vai lá, pega uma argila, uma terracota, já que a terracota é a matéria plástica por excelência da civilização grega, você pega um barro vermelho e coloca sobre o preto. Aí você pega o estilete e vai raspando. À medida que você vai raspando, a figura preta vai aparecendo. Tá vendo ali, ó? Uma figura preta sobre o terroso, tal. Aí você deixa secar, leva para o forno, depois tira do forno, enverniza, aí você cumpre todos os procedimentos. Mas essa fase do século VI, eu vou mostrar para vocês uma série de vasos gregos do século VI a.C., com as figuras pretas sobre fundo terroso. Era uma cratera, essa é uma cratera, está aqui uma representação de um touro cercado por 2 leões. Olha aqui o touro, aqui ele é preto, porque esse vaso era preto. Eles jogaram, tá vendo? Esse vaso era preto. Eles jogaram o vermelho aqui justamente na borda da cratera, aqui em cima, tal, da cratera próxima à boca, e aí depois eles rasparam. Você faz o vaso preto, joga o vermelho e raspa, tá? Então uma cratera do início do século VI. Esse vaso é lindo porque esse vaso, ele é um lectus. Embora a alça não apareça, a alça está coberta nessa fotografia. Você tem esse princípio da representação plástica egípcia com a representação das mulheres mais claras, tá vendo? Os homens com peles mais escuras e mulheres mais claras. Esse é o fundo de um kílix, século VI a.C., é um combate entre 4 guerreiros. Você pega um kílix, um cálice, e no fundo dele, olha, uma representação no fundo de um kílix. O kílix era o cálice, de kílix é o cálice. Quando você toma pouco vinho, quando você toma muito, você toma numa cratera. Como toma pouquinho, toma num kílix. Então, olha que lindo, tal. São representações de figuras pretas sobre fundo terroso. Aqui, ó, que vaso é esse? Esse vaso é Que vaso é? Hein? A cratera, ela tem a boca larga e a alça, ela ultrapassa o corpo do vaso. Esse daqui são as 2 alças, tá vendo? Os ombros salientes, os pés estreitos e aquelas 2 alças para transportar o quê? Hein? Hã? Fala, Paulinho. Para transportar a água da fonte. Então, o que ele é? Ele é uma ânfora.
E olha aqui, está relatando a morte do Minotauro, quando Teseu mata o Minotauro. Está vendo esse branquinho aqui? Não é reflexo, é o Minotauro que está com uma pedra. É o Teseu que vai matar o Minotauro em Knossos. É uma história que se refere justamente à libertação dos gregos do domínio cretense, é uma lenda ateniense, ela é da Ática, a Ática é a planície onde estava Atenas, e aqui é o momento em que Teseu mata o Minotauro. São figuras pretas sobre o fundo terroso. Olha, aqui o Minotauro, a cabeça de lado, o tronco de frente, as pernas de perfil. Por que uma pedra? Porque eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que a cultura cretense e o domínio cretense, ele era arcaico, ele usa um objeto arcaico, que é a pedra, e o Teseu está munido de uma espada para lhe matar o Minotauro. Então está também lá no Museu de Nova York, no Metropolitan. Isso aqui é uma hídria. É um detalhe de uma hídria que está no Museu de Roma, chama-se Museu de Villa Giulia, e relata a história do momento em que Ulisses, o cara da Odisseia, ele fura os olhos do gigante Polifemo. Sabe? O cara que tinha um olho central tal, eles ficaram presos na caverna do Polifemo tal, no momento em que ele serve um vinho concentrado ao Polifemo, o Polifemo capota porque Ulisses, é o seguinte, Ulisses e os companheiros ficaram presos, na Odisseia do Homero, eles ficaram presos dentro de uma caverna, porque eles foram até lá justamente para o Cíclope. O Cíclope é o gigante que tem o olho central, para ganhar os presentes do Cíclope. Por quê? Porque isso era um princípio da cultura grega. Quando você chega na casa de alguém, aquela pessoa tem que te presentear, porque você é um hóspede. É o direito do hóspede. Se uma pessoa chega na minha casa, eu não pergunto quem ela é, qual é o seu nome, de onde ela vem, absolutamente. Eu a recebo, eu a protejo, eu a presenteio, tal. É isso, eu dou presentes para ela. Isso é um princípio grego. Os gregos chamavam isso de lei não escrita. E quando Ulisses e seus companheiros chegaram até a caverna do gigante Polifemo, do Cíclope, eles queriam ganhar presentes do Cíclope. Quando o Cíclope os viu, o Cíclope fecha a porta da caverna com uma pedra e começa a devorar todos eles. Mas Ulisses tinha um odre de vinho muito concentrado tal. E aí ele vai devorando, aí ele sai, tira a pedra, vai, depois quando ele volta no final do dia, ele fecha a porta da caverna e tal, e vai devorando os companheiros do Ulisses. Até que Ulisses um dia disse para eles, e dentro da caverna tinha uma acha, uma madeira de oliveira. E aí eles fizeram o seguinte, os Ulisses e os seus companheiros sobreviveram. Eles fizeram uma ponta daquela madeira, colocaram no fogo tal, e aí Ulisses falou para o gigante, gigante, eu vou te dar um presente. Qual é o presente? Esse vinho. Então ele dá por isso que o gigante está com o Quílix na mão. Está vendo aqui o Quílix? Mas só que ele não misturou com água, o vinho era muito forte. Quando o gigante tomou a primeira vez, falou assim, mas que coisa maravilhosa, que vinho é esse? Da onde você trouxe? E o Ulisses falou, você quer mais um pouco? Ele falou, claro que eu quero, isso é uma maravilha. Dá um segundo Quílix. O gigante, mas que coisa maravilhosa, eu não conhecia, mas ele não misturou com água. Aí o gigante fica tão emocionado com o presente do Ulisses, está na Odisseia, né, do Homero, mas como é que você se chama? Aí o Ulisses disse, eu me chamo Ninguém. Ninguém, você é um cara tão maravilhoso, tão extraordinário, que eu vou te dar um presente de hospedagem, você vai ser o último que eu vou devorar. Eu vou devorar todos os seus companheiros, e depois eu devoro você só porque você me deu esse presente. Eu Ulisses falou, mas toma mais um pouco. Aí o cara toma, aí o gigante cai. Quando o gigante caiu, Ulisses e alguns sobreviventes, eles pegam aquela acha, aquela ponta e vai justamente no olho do gigante. É o que está relatando justamente essa hídria. Essa é uma hídria que está no museu em Roma, chama-se Museu de Villa Giulia em Roma. Aí o gigante dá um grito, ele tira a pedra e grita para os seus companheiros, ninguém me feriu, ninguém me feriu. Ninguém era o nome que Ulisses tinha dado. Como é que você se chama? Me chama Ninguém. Ulisses era muito ardiloso, né? Ele era pior guerreiro do que o Aquiles, mas ele era mais esperto que o Aquiles. Aí os outros gigantes disseram, bom, se ninguém te feriu, a sua enfermidade no olho é uma determinação divina, e não fizeram nada. E aí até eles saírem da caverna ainda houve milhares de peripécias, mas então é isso, é que essa hídria está relatando. Mas qual é, por exemplo, o que tem de egípcio aqui, pessoal? Olha, o que tem de egípcio? Tudo, olha, a representação nos cânones egípcios, tronco de frente, rosto de perfil, etc. Tal. Bom, o que ocorre aqui é uma ânfora que conta a história do Hércules. O Hércules, quando ele luta contra o cão infernal, que é o Cérbero,
Aqui, pessoal, é um confronto entre... É uma ânfora também do século... Aqui não é uma ânfora, desculpa, aqui não é uma ânfora. O que é isso aqui? Isso aqui tem essa borda larga, boca larga. Quando a boca se ajusta ao corpo do vaso, como é que se chama? Chama-se Aqui é uma cratera. Aqui é uma luta entre o Hércules e Apolo pelo tripé da pitonisa. Sabe a pitonisa? Ela sentava num tripé. Você ia ao oráculo de Delfo, por exemplo, perguntava para a pitonisa, o que vai ser do meu futuro? Aí ela pegava um tripé, colocava sobre um buraco, queimava a erva naquele buraco, aí ela aspirava a fumaça, aí ela entrava num transe tal, depois de esperar aquela fumaça, aquela erva queimada, e aí ela falava uma série de palavras incompreensíveis, mas para isso você tinha os sacerdotes em Delfos que interpretavam. Aqui é o seguinte, o Hércules, ele procurou a pitonisa se negou a respondê-lo, ele foi lá, pegou o tripé da pitonisa, quando chegou o deus Apolo, e houve um confronto entre Hércules e Apolo pelo tripé, tá vendo? E aqui figuras pretas sobre fundo terroso. Eu vou terminar. Aqui, pessoal, olha, aqui é justamente aquela cratera que nós vimos anteriormente. Olha como a borda da cratera é também decorada. Olha aqui dentro da cratera, olha, golfinhos pulando, barcos, etc. Dentro da cratera. São figuras pretas com fundo terroso. Aqui é um conjunto de enocóis. Aliás, enocói, olha que enocói belíssimo, tal, do século VI a.C. Aqui é uma cratera que representa o simpósio. Essa é uma ânfora que está no Museu de Nápoles, que é linda, que é maravilhosa. Eu vou terminar. Olha, aqui figuras pretas sobre fundo terroso, mas representação das mulheres com cores mais claras. Representação de mulheres com cores mais claras é característica do quê? É do Egito. Olha os caras, isso aqui é século VI, segunda metade do século VI. Ela está em Nápoles, no Museu de Nápoles, no sul da Itália, tal, Neápolis, tal. Mas só que ela está se referindo a uma festa dionisíaca, tá vendo? Olha aqui, ó, as folhas de parreira, tá vendo aqui, olha? Estão vendo? Aqui é um sacerdote ao deus Dionísio. Ele está com uma máscara, ele está com um instrumento na mão, que é um chifre furado, ele faz esse movimento tal. Aqui são as Mênades. As Mênades são as mulheres enlouquecidas e absolutamente selvagens e irracionais, que nos cultos dos deuses Dionísio se embriagavam e se entregavam aos prazeres mais extremos e, sobretudo, aos prazeres sexuais, que eram, na realidade, as celebrações a Dionísio. Então, aqui é uma celebração a Dionísio. E essa aqui são sacerdotisas do Dionísio. E aqui é um sátiro, porque o animal do Dionísio era o bode. Então, nas celebrações a Dionísio, que os caras bebiam, dançavam, e as mulheres selvagens, enlouquecidas, etc., tal, e que se entregavam sempre a prazeres extremos, eram as celebrações religiosas, né, ao deus Dionísio. Havia relações dessas Mênades com sátiros, que efetivamente ocorre nessa ânfora, tá vendo? Aqui tem um sátiro, aqui essa Mênade, essa sacerdotisa dionisíaca, ela está com as duas pernas sobre o corpo do sátiro, e o sátiro está com essa exposição narcísica aqui, olha, tá vendo? Tá ali, ó. Então, é uma relação sexual, ela está assim, e o sátiro, porque é uma festa ao Dionísio. Agora é uma ânfora belíssima, e aonde está essa ânfora? Essa ânfora, ela está no Museu de Nápoles, tal, figuras pretas, mas aqui, pessoal, uma última coisa, essa ânfora tem um caráter da tricromia. Por que tricromia? Porque tem um fundo terroso, as figuras pretas sobre o fundo terroso e as representações das mulheres com cores mais claras, que é um princípio da arte egípcia. Bom, aqui é uma ânfora pequenininha, linda, tal, que está no Museu Britânico e que justamente se refere ao momento em que o Aquiles matou a rainha das Amazônias, a Pentesileia. Isso é uma história que está na Ilíada, mas havia uma lenda tardia, segundo a qual, no momento que o Aquiles ia matar a Pentesileia, pintou um clima entre eles. Tal. E é justamente isso que o vaso reproduz. Olha, o Aquiles, essa figura preta, aqui é a Pentesileia, e ele estava no momento de matar a Pentesileia. Olha, os membros laterais,
o tronco de frente e a representação das mulheres mais claras. O cara que fez essa ânfora belíssima chamava-se Ezequias. Há 11 ânforas atribuídas a Ezequias e ele assinava suas obras. Numa das ânforas feitas pelo Ezequias, que é nessa aqui, ele escreveu o seguinte: Ezequias fez-me e pintou-me. Imagina, ele fez um vaso, ele ilustrou o vaso e escreveu no vaso: Ezequias fez-me e pintou-me. O cara que fez esse vaso sou eu, Ezequias, e o cara que pintou esse vaso sou eu. Quer dizer, é uma coisa curiosa, né? Uma coisa muito moderna, né? Que é uma ideia de autoria. Eu fiz e eu pintei. Essa ânfora, ela está no Vaticano, é uma ânfora do século VI, e que relata o Aquiles e o Ajax jogando. Olha aqui, é um jogo, esse jogo chama-se Astrálago, Astrágalo, é um jogo tal. Bom, aqui é um detalhe de uma ânfora do século VI. Aqui, pessoal, houve uma mudança. A mudança é o seguinte, é um kílix de 500 a.C., tá legal? E se refere, é o kílix, quer dizer, se lembra do kílix? Se lembra do cálice? O fundo do cálice? O fundo do cálice está decorando, é uma decoração, e são duas mulheres, uma toca na outra, vocês perceberam, toca no sexo da outra. Quer dizer, é um traço bem da cultura grega, né? Isso também, essas relações eróticas, tal. Homerótico é muito grego, era muito grego da antiguidade, e há muitas ânforas que se referem também a essas relações entre homens. Bom, esse kílix está no Museu Nacional de Atenas, ele é muito bonito, mas é fundo de um kílix, mas ele tem aí algumas particularidades. Vocês não podem dizer que a particularidade é a relação homossexual, porque isso não particulariza, é porque havia várias outras ânforas anteriores e tal. O que particulariza? Qual é a particularidade formal, só para a gente terminar, desse fundo de kílix? Vocês se lembram? Qual era a característica das figuras? As figuras eram... Qual era a cor das figuras na cerâmica até então? Qual era? Hein? Eram figuras pretas sobre fundo... É isso. É sobre fundo terroso, tal. Aqui houve uma inversão. São figuras, tá vendo? Olha ali, vermelha sobre fundo preto. Houve uma diferença. Essa é uma outra fase. É quando isso? Final, olha ali, 500 a.C., final do século V a.C. Aqui houve uma mudança. Ela está, tá vendo aquela figura que está em pé? Ela tem na mão o quê? Ela tem o que ela tem na mão? Uma peça cerâmica. Que peça é aquela? É um kílix. Quer dizer, é a arte dentro da arte, não é? Não, é legal, é grego, tal. É uma arte no interior das cerâmicas, etc. Tal. Então, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, que você tiver o vermelho sobre o preto, o efeito de silhueta deixa de existir. E a representação das partes do corpo, da anatomia, ficam mais nítidas. Se vocês perceberem também, aquela jovem que está sentada, tá vendo? Tem aquela jovem em pé, tem uma sentada, não tem? O tronco dela já não está mais representado de frente, ele está oblíquo. O que significa o tronco oblíquo? Significa que essa representação ganhou uma espacialidade, ela está escorçada, tá certo? Então, essa é a fase que sucede a fase da figura preta sobre fundo terroso. Olha aqui novamente, olha, é final do século V a.C., é figura vermelha sobre fundo preto. Olha só que linda essa daqui. Novamente o combate é final do século V, é uma ânfora, aqui é o seguinte, aqui é uma representação do Dionísio. Aqui o deus do vinho Dionísio. Olha o que ele tem na mão. O que é isso? Onde o Dionísio toma seu vinho, hein? É num cântaro. Olha aqui a figura do Dionísio. Aqui o deus Dionísio, ele está cercado por um sátiro e uma mênade. E aqui, pessoal, para terminar, essa é uma ânfora que está no Museu Britânico, ela é de em torno de 480 a.C. e aqui é a última. É novamente a história do Teseu matando o Minotauro. Qual é a diferença das figuras vermelhas sobre fundo preto? Olha, figuras vermelhas sobre fundo preto termina o efeito silhueta. Aqui a representação anatômica ela é mais clara, tá certo? E aqui o Minotauro continua com a pedra na mão, tá vendo? Que era uma arma considerada pelos gregos antigos, que demonstrava, caracterizava a sociedade cretense como mais antiga que a sociedade grega. É a lenda do Teseu matando o Minotauro. Mas aqui tem efetivamente uma novidade, vocês vão ter que acreditar em mim, não está muito nítida. Vocês estão vendo esse pé do Teseu aqui, ó?
ele está assim, ele é representado de frente, ele está escorçado, o que significa que essa representação ganhou uma espacialidade, que não era característica das figuras pretas sobre fundo terroso ou sobre fundo vermelho. Quer dizer, tem uma dinâmica própria. Não significa que a decoração geométrica tenha deixado de existir. Você tem um friso central, onde se narra uma história, agora sim com uma extrema vitalidade, e com as decorações geométricas empurradas para o pescoço, para a boca ou para os pés dos vasos.